Olá, eu sou Antônio Carlos Souza Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista, que é uma forma de psicoterapia. Geralmente as palavras, ou muitas das palavras que nós usamos na área psi, e na linguagem como um todo, mas particularmente na área psi, elas advêm da mitologia grega, ou de outras mitologias, mas particularmente da mitologia grega. E hoje eu queria me centrar em 3 palavras que aparentemente podem ser intercambiáveis, porque é assim que nós escutamos no dia a dia. Nós intercambiamos essas 3 palavras que eu vou me referir agora como se fossem sinônimas. Mas do ponto de vista clínico, do ponto de vista psiquiátrico, essas palavras não são sinônimas, nem podem ser usadas no mesmo contexto. Essas 3 palavras que eu me refiro é medo, fobia e pânico. Frequentemente nós vemos em consultório psiquiátrico as pessoas dizendo: eu acho que eu estou com síndrome do pânico, eu estou em pânico. No decorrer da conversa, frequentemente elas alternam as palavras. Eu acho que eu já estou com fobia. E às vezes me soa como se fosse uma certa gradação. Como se as pessoas dessem como se a palavra fobia fosse algo mais grave, e mais grave que a fobia, o pânico. Como fosse medo, fobia e pânico. Não, não é assim. Essas 3 palavras, elas são distintas em psiquiatria, porque elas correspondem a diagnósticos clínicos diferentes. Medo é uma das emoções básicas da gente, de todo ser humano, de todo animal, quando ele é ameaçado concretamente. Ou seja, o medo é a reação emocional nossa diante de uma ameaça concreta. Essa ameaça é presente, ela está no presente, é uma ameaça concreta. Uma ameaça à vida, principalmente. Então, um incêndio e a pessoa estando dentro da unidade incendiada, isso é medo. Diante de um assalto com uma arma apontada na cabeça, isso é medo. Medo, um animal sem coleira correndo atrás da pessoa, isso é medo. A palavra fobia, ela advém da mitologia grega. Eram 2 irmãos, Phobos e Deimos. Deimos, terror, e Phobos, medo. Embora na mitologia Phobos fosse especificamente o medo da guerra, mas se estendeu esse conceito para algo particular em psiquiatria. E há uma curiosidade mitológica aí, é que tanto o medo como o terror, Phobos e Deimos, são irmãos de harmonia, e eles 3 são filhos de Ares, que era o deus da guerra, sanguinário, e Afrodite é a deusa da beleza, da delicadeza. Então, esses 3 irmãos, medo, terror e harmonia, são filhos dos mesmos pais. O deus da guerra e a deusa da beleza, do amor. Uma curiosidade para se meditar, pode dar margem a muita escrita e muita poesia. Mas enfim, essa palavra phobos, como passou para a psiquiatria como fobia, embora as pessoas no dia a dia traduzam como medo, mas a fobia não é um medo. Por quê? Porque, como eu descrevi antes, o medo é uma reação normal de todo animal diante de uma agressão presente na vida dele, agressão à vida. Medo é essa reação direta a uma ameaça concreta. Enquanto que a fobia é a antecipação de um mal-estar. E para a pessoa que é fóbica, esse estado fóbico não é razoável. Ela própria vai dizer, mas eu sei que o fato de eu estar num quarto sem janela não vai me causar nada de mal. Mas a minha sensação é similar a como se ele fosse ameaçada. Ou seja, no medo,
a ameaça está presente, é concreta e é reconhecida pela própria pessoa que tem o medo. Ela não questiona a reação que ela tem, porque é harmônica com o que ela está percebendo. Enquanto que na fobia, a própria pessoa percebe que existe uma desproporcionalidade entre a suposta ameaça e a reação violenta que a pessoa está tendo. Então, me referi antes a um quarto fechado. A claustrofobia, ou seja, claustro é um quarto fechado, daí porque claustro de convento, que é a cela do convento. Então, a claustrofobia, o próprio claustrofóbico, ele reconhece racionalmente que não existe uma ameaça concreta, mas independente de não haver uma relação direta entre o estímulo e a resposta, a reação da pessoa é como se fora. Um claustrofóbico preso num elevador, ele tem uma reação abrupta, violenta, mesmo sabendo que aquilo concretamente não é uma ameaça. Mas a reação dele é como se ele tivesse com um Doberman sem estrangulador atacando ele. Pânico já é uma entidade, já é uma intensidade diferente. Pânico, talvez a gente pudesse dizer que a palavra ataque de pânico se refere muito mais a uma intensidade. Então, uma pessoa diante de uma situação de medo ou uma situação fóbica, ela tem uma reação que é intensa e são similares. Né? É a reação do medo que todas as pessoas reconhecem. O coração acelera, as mãos ficam frias, a língua fica ressecada, as pernas tremem, há uma profusão de suor. Talvez a pessoa termine urinando na roupa, ou o contrário, tendo uma liberação intestinal. E a sensação de morte próxima, de que é uma ameaça concreta. Essa intensidade pode, em alguns momentos, nós podemos dizer que uma crise de ansiedade, que exatamente se comporta como a do medo, ela pode atingir determinados níveis, a crise de ansiedade, que é tão intenso, tão mobilizador, tão avassalador para a pessoa, que nós acrescentamos um nome específico. Essa pessoa está tendo, além do estado de ansiedade habitual que ela teve uma exacerbação da ansiedade, ou seja, ela teve um ataque de pânico. Então, o ataque de pânico é uma reação abrupta, súbita, com característica de mobilização. Em geral, a pessoa com um ataque de pânico, ela quer se livrar daquilo, ela corre. Então, uma pessoa fóbica, presa no elevador, por exemplo, um claustrofóbico, preso no elevador, o nível fóbico dele pode chegar a tão intensa a reação que é um ataque de pânico. Para ele fugir do lugar, isso é um ataque de pânico. Aí ele faz qualquer manobra para sair dali. Então, várias situações podem exacerbar-se, e isso é relativamente frequente, quando as pessoas dizem assim: eu acho que eu estou com síndrome do pânico porque eu estou em pânico. Pânico é um ataque. A palavra ataque e crise em medicina como um todo se refere a uma coisa que é abrupta. Ela inicia e termina rápido, não é um estado mantido. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz assim, eu estou em pânico, traduz um estado. Pânico não é um estado, é uma situação aguda. Mas uma pessoa continuamente ansiosa pode, em algum momento, ela ter uma exacerbação tão intensa da ansiedade que se comporta como um ataque de pânico. Mas isso não é um transtorno de pânico. O transtorno de pânico, que nós denominamos em psiquiatria, ele não está vinculado a uma situação pré-existente. Ou seja, uma pessoa que vive uma situação de ansiedade intensa, ela pode ter uma exacerbação dessa ansiedade, que seria um ataque de pânico, mas não a transforma num portador de transtorno de pânico. O portador de transtorno de pânico é uma pessoa
que não tem, naquela situação momentânea de vida dele, nenhuma ameaça concreta, que seria medo, não tem nenhuma situação angustiante, que seria o estado de ansiedade, não tem nenhuma situação fóbica, mas subitamente ele tem toda essa reação intensa e aguda, de uma forma súbita, tão avassaladora que a sensação que o chamado panicoso, ou seja, a pessoa que é sujeita a ataque de pânico, no transtorno de pânico tem, é de que ou ele está diante da morte próxima ou ele vai perder o juízo. São as duas sensações mais imediatas que a pessoa tem, de perder o juízo, perder o controle, ou de morte próxima. Então, o transtorno de pânico, diferentemente do quadro fóbico, que tem um disparador, que é o estímulo fóbico, fobígeno, que gera a fobia, diferentemente do medo, que tem uma ameaça concreta, ele é algo que surge abruptamente, sem nada que dispare. Daí porque descontrola tanto a pessoa. Porque a pessoa não vê relação imediata com nada que esteja acontecendo para ter aquela sensação tão intensa como se fosse morrer, como se fosse perder o juízo, no dizer das pessoas, de perder o controle da mente. Quando essas crises se repetem, aí seria um transtorno de pânico. Mas que o transtorno de pânico, ele não se transforma ele é duradouro, portanto, ele é um transtorno que tende a ser crônico, ou seja, ele dura muito tempo a existência dele, mas ele evolui por crises. Cada uma dessas crises pode começar a gerar um subproduto do ataque de pânico, vamos dizer assim, que seria o medo de ter o ataque de pânico. Ou seja, a pessoa antecipa a possibilidade, ou eu estou usando, repare como agora eu usei a palavra medo, no sentido genérico da palavra. Mas o que seria esse subproduto do ataque do transtorno de pânico? É a antecipação de poder vir a ter um ataque. Então, a pessoa com transtorno de pânico, seja portador de transtorno de pânico, pode dizer, eu não estou sentindo nada, mas e se eu tiver? Esse resultado de a pessoa começar a desenvolver mecanismo de evitação, ou seja, eu não vou fazer a travessia, eu não vou pegar esse engarrafamento, porque e se eu tiver? E se eu me sentir mal e não tiver quem me acuda? Que seria uma definição da agorafobia, né? Que é um termo que mistura duas palavras gregas. Ágora era a praça pública onde se decidiam as coisas na Grécia, na Atenas antiga, e fobia e phobos, que é o que nós já vimos que é medo. Então, originalmente essa palavra se referia à crise pânica que a pessoa desencadeava quando estava diante de um grande espaço aberto, como se fosse uma praça. Posteriormente, esse conceito evoluiu e hoje nós consideramos, e o que eu vou dizer é algo esquemático, a agorafobia como um receio antecipatório de que a pessoa vá se sentir mal e não possa ser acudida. Essa sensação é tão limitadora que há pessoas, como sequela do transtorno de pânico, que podem ficar presas em casa sem conseguir colocar o pé do lado de fora. Porque o transtorno de pânico, ele em si, a crise não tem mais, mas esse rabicho do transtorno de pânico, que seria a agorafobia, se transforma em muito mais limitador, muitas vezes, do que o próprio ataque de pânico. Essa série de coisas vinculadas a sensações físicas que se traduzem sempre por essa reação intensa, orgânica, vital, de ameaça à vida, o medo é uma ameaça concreta, a fobia é uma ameaça que o próprio indivíduo não reconhece como relacionável, como lógica, e o ataque de pânico, algo abrupto que avassala, que toma a pessoa, elas compõem um todo que muitas vezes podem estar presentes no mesmo indivíduo. Espero que haja sido interessante para vocês. Tchau.